noite, ouvintes do Força Comandos. Aqui quem fala é o seu apresentador de hoje. Eu sou o Tini. E eu sou o Tiger. E nós somos da Cabana das Militarias. E hoje nós sequestramos o Força Comandos. E o Afeganistão foi uma fábrica de distúrbio pós-traumático. Assim, o que os militares americanos recebem de apoio, o que muitas vezes é questionado por alguns que não recebem apoio suficiente, os soviéticos não receberam 5%. E até hoje não recebem muito apoio com o distúrbio pós-traumático, especialmente da Chechênia. Bom, acho que Chechênia a gente já pode fazer o link falando de Mujahedin e Chechênia. Falando de insurgências só dar uma noção de contexto? Só dar uma noção de contexto pra galera? Sobre o final da União Soviética. 89, Afeganistão acaba, a União Soviética não tá mais legal. 91 acontece um golpe. Foi o golpe de agosto em 91, não foi? Em agosto, em 91 foi o golpe de agosto, em 93 foi a crise constitucional. O golpe de agosto em 91. Forças militares que apoiavam as mudanças do Yeltsin. Forças militares que apoiavam se manter tradicionais ao regime soviético. Entraram em confronto em Moscou, KGB se envolveu, muita treta, tanques em Moscou, disparos desses tanques contra o prédio do parlamento soviético. Foi um período de muito caos, muitos civis foram mortos, tropas especiais abriram fogo contra civis. Foi treta, isso não foi muito positivo para a União Soviética, mas foi um episódio que marcou a vida de muita gente na União Soviética e especialmente na Rússia, porque se refletiu muito na Rússia. Enfim, em dezembro de 91, a União Soviética quebra, se torna a Federação Russa. 93, crise constitucional. Basicamente, acontecimentos muito similares ao que foi em agosto de 91. Militares em Moscou, tiroteio, civis morrendo, essa porra toda. E começa a acontecer um problema mais a sul da Rússia, mais especificamente na República Chechena, que é o pequeno dedo da Rússia no Cáucaso. Pequeno não, grande dedo da Rússia no Cáucaso. Para dar uma noção de contexto, o Stalin ele removeu muitos chechenos étnicos, que é uma população, uma cultura própria da região do Cáucaso. Mandou eles para longe, mandou para o Tajiquistão, para a Mongólia, o que for. Então, a situação na Chechênia era que você tinha uma população étnica específica daquela região que tinha uma cultura puxada para o islamismo. A cultura da população chechena... Não, pausa nisso. A população do Cáucaso ela era islâmica? De maioria? Cara, Chechênia, assim... Quer que eu dou o contexto histórico ali? Por favor. Bom, vamos dar um contexto histórico, porque muita gente deve, né, imaginar por que tem islâmicos no sul da Rússia, né? Vamos imaginar que, assim, o sul da Rússia a gente tá falando ali onde é a Geórgia, o Azerbaijão, a Armênia, e logo embaixo a gente tem Turquia e Irã, né, que são os vizinhos de baixo do Armênia, Azerbaijão e a Geórgia. Aquela região, desde os tempos medievais, era a região controlada pelo Império Otomano, né? O Império Otomano da Turquia, de Istambul, né, que controlava aquilo, e tinha os cristãos ortodoxos da região já, né? Então é uma região onde existe os ortodoxos, os cristãos, e existe muito muçulmano no sul. Cristãos. Os cristãos, né, ortodoxos. Nossa, errei feio. Eu vou chamar um colega meu de cristões. De cristões agora. Cristões. O cristão. Cristão, hein? No Rio de Janeiro tem um cristão, cara. Cristo bombado. Então. Tem os ortodoxos, né? E tem os muçulmanos. Tudo naquela região, né? Sul da Rússia, Geórgia, Azerbaijão, Turquia, caralho, 4, né? Então tá aí o teu contexto histórico. Por que, né, tem um povo diferente ali na região ali que é a Chechênia, região da Chechênia, que funciona mais ou menos como um estado que a gente, né, pode botar em grossas palavras. O estado brasileiro, a Chechênia é um estado, né,
É a região ali russa. Pode continuar, Tini. Bem, então você tem nessa região uma população que foi removida de sua localização original e nos anos 90 eles estavam retornando em peso lá. Retornando em peso, cultura voltando, eles se depararam com uma população morando em sua terra natal, uma população regular russa, cristãos aí, tá vendo? Cristãos ortodoxos. Então, o choque de cultura foi muito grande naquela região. Movimentos de separatismo e de direitos tradicionais chechenos começaram a surgir em peso nos anos 90 lá. Temos que levar em consideração que a Rússia nessa época estava passando por uma série de problemas internos. A Rússia nos anos 90 foi o pior período da história da Rússia. Pior do que a União Soviética, pior do que qualquer outro período que ela já passou. Ela estava sofrendo de taxas altíssimas de corrupção, crime. As forças armadas estavam extremamente defasadas, extremamente desguarnecidas, eles não tinham uma noção. O alto comando era totalmente corrupto e improfissional. A economia que estava ruim na União Soviética, pós a queda da União Soviética, isso não foi o bastante para resolver. Milagrosamente agora a economia tá boa. A economia da União Soviética estava ruim e isso foi passado para a Rússia até o final dos anos 90, metade, final dos anos 90. Então, os problemas magicamente não sumiram pós queda da União Soviética. Isso refletiu muito nos movimentos que estava tendo por lá. Foi um tempo muito ruim muito ruim mesmo. E nessa mesma época começaram a surgir uma série de grupos pedindo a independência daquela região. É um assunto muito complexo, não vou entrar em todos os detalhes aqui, até porque a gente ainda tem que cobrir a Segunda Guerra da Chechênia e a Guerra da Geórgia e a Crimeia nesse podcast, então... Complicado pra caramba. Eventualmente, muitos grupos surgiram, as forças locais lá naquela região não conseguiram segurar todos eles, a Chechênia estava se tornando uma região extremamente perigosa, a insurgência estava pesada lá, estava muito bem armada, vinham armas do sul, vinham armas de bases capturadas. E o que a Rússia fez? Mandaram as forças armadas lá para conter a situação. Quem que eles mandaram? Mandaram forças especiais? Mandaram. Majoritariamente mandaram aquilo que eles mandaram para o Afeganistão, conscritos. O plano básico do início da guerra da Chechênia, da primeira guerra da Chechênia, era um só. 3 grandes comboios, 3 grandes forças de solo. Uma sai do norte, uma sai do leste, uma sai do oeste. 3 vão se encontrar em Grozny. Sucesso, eles vão tomar Grozny e vai acabar. O caminho foi árduo. Inúmeras vezes eles foram emboscados. A região toda da Chechênia é montanhosa, cara. Não tem tipo um não campo. É morro igual a Serra Paulista. Não, é tipo são de umas montanhas enormes, estradas muito mal pavimentadas. É. E o clima naquela região ele é muito ruim. Chuva, estamos falando de muita chuva, estamos falando de lama para todo lado. Foi uma guerra muito suja. A guerra da Chechênia foi uma guerra desgostável. Existe muita gente que procura encontrar romantismo em guerras. Eu não encontro. Eu consigo entender a justificativa que algumas pessoas encontram em alguma outra coisa em uma guerra aqui, outra guerra ali. Mas, cara, na Chechênia não teve nada de bonito. Uma guerra nojenta, uma guerra infeliz. Muitos jovens russos morreram por merda nenhuma lá, cara. Tô falando de... E muita culpa do alto comando, né? Muita culpa do alto comando, que simplesmente mandava e falava, vai lá. Vai lá e foda-se. Boa e sorte. Os comandantes de campo eram igualmente inúteis. Existem relatos de unidades e esquadrões que ficavam presos em áreas urbanas e a comunicação deles com o alto comando retornava pedindo para eles calarem a boca, informando para eles pegarem população local e fazer uso deles como escudo para os insurgentes não atirarem neles. Falava para eles, se virem para sair daí de dentro da cidade, não tem como a gente mandar uma galera. Tem áudios de militares de campo, sargentos falando, tem 2 helicópteros em cima de mim, nenhum deles tá fazendo porra nenhuma. Era uma zona. A cidade de Grozny, que era a capital regional da Chechênia, em 95 foi considerada a cidade mais destruída do mundo. Pela quantidade de bombardeiros e ataques que as forças russas fizeram dentro da cidade.
E, cara, quem era que era os chechenos que estavam combatendo os russos? Cara, eram veteranos do Afeganistão. Era gente que, querendo ou não, né, Tinha teve experiência. experiência de combate e sabia usar o equipamento e sabia táticas. E, cara, eles estavam combatendo na casa deles. Também teve Né? muito Mujahideen, teve muito voluntário islâmico que veio de outros países para lutar na Chechênia. A primeira guerra da Chechênia teve uma influência islâmica muito grande, muito grande. Tanto que uma série de militares russos foram canonizados na primeira guerra da Chechênia porque foram executados de formas brutais e recusaram a se converter. Muitas vezes militares eram capturados e eles tinham a chance de se manterem vivos se convertendo ao islamismo e lutando em conjunto com muitas dessas insurgências. Assim, a Primeira Guerra da Chechênia começou com um propósito local deles se separarem da Rússia e se tornarem um país independente e ela terminou com uma zona. Inúmeras insurgências lutando em conjunto, porém cada uma querendo uma coisa diferente. Alguns queriam independência, outros queriam uma república islâmica extremista, outros queriam jihad contra a Rússia. E isso foi absolutamente horrível. A Rússia, eles só ganharam da Chechênia porque eles tinham mais gente para atacar em cima, eles tinham muito explosivo para usar contra as insurgências. E muito explosivo foi usado. Grozny foi botado ao chão. A cidade inteira foi destruída. Aquela. Tem uma famosa imagem, cara, que é um soldado russo tocando piano. Né? Tem muita gente que bota essa foto como. ah, É uma foto da Segunda Guerra, mas, cara, é Chechênia, né? Ainda ele tem um AK nele, junto com ele, esse que é engraçado. Mas o pessoal confunde porque realmente, para um padrão de 90 e a gente tá falando 92, Não, 92 não, nada, 95, 96. 95, o cara tá com um capacetão de aço, né? Bom, pra vocês verem qual era a situação das tropas que estavam Ah não, combatendo a Chechênia. até 2014 você ainda via capacete de até hoje você ainda vê capacete de aço sendo usado. O equipamento das Sim, Forças Armadas sim. Russas é aquilo que a gente falou. A União Soviética produziu muita coisa. Muita Elas, coisa mesmo. elas duram. Elas duram, porque elas são simples e desconfortáveis, mas elas duram. E a Rússia manteve esses métodos de produção de equipamento até metade dos anos 2000. Hoje em dia as coisas mudaram lá. Até metade dos anos 2000 eles ainda produziam dessa mesma forma, quantidade e números. E eles ainda têm muita coisa. Ainda tem armazéns e armazéns e armazéns de equipamento militar soviético, assim, uniformes beges, capacetes de aço, coletes que não eram bem coletes, eram só suspensórios, muito simples. Ainda tem armazéns e armazéns e armazéns desses equipamentos, só esperando um dia que eles possam ser usados ou esperando até algum Slava ir lá pegar um terço do depósito para vender na Facebook. No eBay. Vendendo no eBay, no VK, o que for. Então, bem, a Primeira Guerra da Chechênia é um momento extremamente infeliz. As forças militares russas fracassaram. E um dos maiores motivos desse fracasso foi péssimo alto comando e um péssimo serviço logístico. Munição não era entregue propriamente, você tinha muita tropa que dependia de saquear cidades, dependia de saquear bases inimigas. Cara, como é que é o nome daquelas as unidades, Marauder. os Marauders russos? Eu acho que eles começam a surgir na Chechênia, né? Os Eles começaram na Marauders. Segunda Guerra, mas eles Tá. ganharam esse apelido de Marauder na Chechênia. Uhum. Literalmente eles saqueiam o próprio povo para conseguir aquilo que eles querem no momento, seja riqueza, seja comida, seja necessidades básicas. Eles saqueiam entre si, é o militar se rebaixando a níveis horríveis, a níveis nojentos. Existem vídeos na internet de interação de tropas russas com a população chechena, não era bonito. Não tinha compaixão entre eles, tinha mortes a sangue frio, você tinha muita gente que não devia ser militar, tendo uma arma sendo entregue nas mãos deles, e muito crime de guerra foi cometido na Chechênia. Muito crime de guerra. Mas no fim, a Rússia tinha boas forças especiais, porque isso é uma coisa que eles conseguiram compensar ao longo da história deles. O exército bruto não era bom, era grande, era desorganizado, porém as forças especiais faziam um serviço
faziam o serviço que era necessário. Não era um serviço limpo. Não era um serviço que ficava escondido. Era um serviço brutal, era um serviço que deixava uma mensagem. Eu acho que teve um episódio no Líbano que extremistas sequestraram o embaixador soviético e forças especiais, agora não vou saber quais inspeções Se não me foi. engano era KGB, Alpha Group. Eu acho que foi o Alpha Group. Eu acho que eles sequestraram, tipo, a família dos Sequestrador. extremistas. Eu acho que eles mandaram as bolas, né? Genitárias de um parente, acho que era um tio. Tio do Mandaram cara. as bolas do tio pro terrorista, cara. Isso é brutal. Isso manda uma mensagem bem direta, cara. É. Bem, Primeira Guerra da Chechênia termina, a Rússia mantém o controle da Chechênia e começa um investimento pesado do governo russo em manter o controle. Ela não terminou com uma vitória russa completa, ela terminou com um grande acordo. Entrou no controle da Chechênia um sujeito cujo sobrenome era Kadyrov. Esse cara, originalmente ele era um militante anti-Rússia durante a Primeira Guerra da Chechênia e eventualmente ele virou pro lado dos russos e falou, ó, seguinte, eu vou apoiar vocês desde que vocês me deixem tocar as coisas do meu método aqui na Chechênia. E eu prometo que se vocês me deixarem tocar as coisas aqui da minha forma, a Chechênia vai ser leal à Rússia. Na época acho que era o Medvedev que estava no controle. O Putin ainda não esteve no controle na Primeira Guerra da Chechênia, era só Medvedev. O Medvedev virou e falou, beleza. Não, era o Yeltsin. Era o Yeltsin? Era o Yeltsin. No final da Guerra da Chechênia, o Yeltsin, É 9-7, né? É o Yeltsin. Cara, o Yeltsin, ele não morreu antes de alcoolismo, velho? Isso é muito... Cara, a coisa mais russa que você pode falar. Não, o Medvedev veio depois do Putin. Putin, Medvedev, Putin. Putin é o primeiro. Realmente, Boris Yeltsin. Yeltsin. Cara, como eu disse pra todo mundo, não somos donos da verdade. Pesquisem. Eu estou errado, Tigers está errado. Eu estou certo, Tigers está certo. Não temos a verdade absoluta. Erramos e acertamos. Então, fica uma pequena correção. Boris Yeltsin. Foi antes dele se matar de alcoolismo. É foda zoar um negócio desse, mas é verdade. O cara bebeu até a morte. Enfim. Foi feito um acordo com o governo russo e ele repassou tudo que ele sabia de intel sobre a localização de líderes e grupos e o que for. Enfim, Primeira Guerra da Chechênia terminou, foram feitas operações cirúrgicas para dar fim no alto comando nos cabeças da insurgência. Da insurgência, E no final dos anos 90, assim, a guerra terminou, mas as coisas não ficaram tranquilas por lá. Ao longo dos anos 90 ainda tinham insurgências em pequena escala lá. O Ministério de Assuntos Internos cuidava de manter essas insurgências reprimidas. A Chechênia estava destruída. E aos poucos as insurgências islâmicas, o terrorismo islâmico crescia dentro da Rússia. Aconteceu o Daguestão, insurgências em peso. Vocês vão lembrar que um pouco antes das Olimpíadas de Sochi, esses tempos, Sochi faz tempo já, eu acho que foi 2010? Sochi? Olimpíadas de Inverno em Sochi, teve um atentado terrorista antes das Olimpíadas. E é dessa galera ainda, do Daguestão, da Chechênia. Então, as coisas estão pacificadas com o Kadyrov, que é o líder da Chechênia, né? Presidente. Mas, ele tem posição de presidente lá. Ele tem é uma posição de presidente muito engraçada, porque passou do pai dele pra ele, né? Então... mas eu já comento como que passou do pai dele pra ele. Foi uma forma muito brutal. Foi essa troca de comando. Então, enfim.